Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Aqui você fica por dentro de todas as novidades sobre o mercado imobiliário nacional e internacional. Eu me chamo Samantha Nepomuceno, sou jornalista e você vai acompanhar comigo entrevistas ligadas ao mercado com personagens influentes que irão te ajudar a tirar todas as dúvidas sobre compra, venda e locação de imóveis. O ProRei apresenta o quadro Personagens do Mercado Imobiliário. E no quadro dessa semana eu converso com o assessor imobiliário Dr. Délio Santos. Ele vai esclarecer algumas dúvidas comuns de quem compra ou vende um imóvel. Dr. Délio, primeiramente, seja muito bem-vindo ao ProRei e muito obrigada por ceder um pouco do seu tempo para participar desse bate-papo. Obrigada, Samantha, pela oportunidade de contribuir para esclarecer sobre dúvidas de compra e venda de imóveis. Dr. Délio, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse de uma forma resumida qual é o trabalho de um assessor imobiliário. Temos como objetivo a avaliação de documentação de compra e venda de imóveis, tá? Sempre visando a proteção patrimonial do imóvel a ser adquirido por o comprador, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Dr. Délio, agora uma dúvida que eu acredito que alguns espectadores devem estar. Despachante imobiliário é o mesmo que assessor imobiliário? Não. O despachante tem como atividade acompanhar processos junto a repartições públicas, estaduais, municipais e federais, retirando certidões, levando as escrituras, entre outras. O assessor imobiliário, além dessas atribuições, ele acompanha o processo no seu inteiro teor, né? Inclusive até na contestação de avaliações de ITBI, quando julga que essas avaliações estão acima do valor de mercado, tá? Visando uma redução dessas avaliações e sempre buscando a proteção patrimonial do imóvel a ser adquirido pela empresa ou empresário para a formação do seu patrimônio. Agora, Dr. Délio, quando os serviços de um assessor imobiliário são necessários? É no momento em que uma empresa ou um empresário tem interesse em formar um patrimônio imobiliário, tá? Na busca de locais e imóveis em que a valorização possa ser rápida e verificar toda a documentação para que não haja nenhum tipo de ônus no imóvel e, quando houver ônus, efetuar a regularização do imóvel objeto da compra. E, Dr. Délio, quais são os problemas mais comuns que podem ocorrer na compra ou venda de um imóvel? Acompanhar o processo até a sua transmissão efetiva para que não haja nenhum tipo de prejuízo ao cliente quanto à regularização do bem adquirido. Com isso, acompanhamos o processo até a sua finalização, junto ao cartório regional de imóveis, tá? Concretizando assim a operação sem que haja nenhum tipo de erro. Agora, Dr. Délio, cite, por favor, alguns problemas comuns que podem ocorrer na compra ou venda de imóveis. A matrícula do imóvel tem que contemplar toda a sua descrição do imóvel a ser adquirido. Em vários casos já ocorridos, existem omissões de documentos, números de documentos, omissões de qualificação do cônjuge. Apenas a pessoa aparece como casada, mas não está qualificada o cônjuge. Divergências de áreas entre a área construída, que está devidamente registrada, e a área efetivamente que está sendo adquirida. Agora, mudando um pouco de assunto, quais documentos que o vendedor de um imóvel deve apresentar ao comprador para que o negócio seja fechado com total segurança? Inicialmente, a documentação do comprador e do vendedor, analisando sempre a questão da matrícula do imóvel. Então, seria a certidão negativa de ônus do imóvel, tá? E certidões dos distribuidores de ações cíveis
certidões de protesto, certidões de ações trabalhistas, entre outras certidões, sendo que existem casos em que a necessidade de alguns documentos complementares, quando o vendedor é uma pessoa jurídica. Então tem que se tomar um cuidado maior, tá? Pois existem vários outros tipos de ações que poderão vir a onerar o imóvel, mesmo após a venda. Entendi. E quanto aos documentos do imóvel, quais são os necessários? Em duas situações. Quando ele está adquirindo um imóvel urbano, tá, seria basicamente a certidão negativa de ônus do imóvel atualizada, a escritura, sendo que a certidão de ônus deve sempre requerer a certidão vintenária, tá? E quando o imóvel for um imóvel rural, tem que se tomar vários cuidados, pois existem outros documentos, né, que inclusive impedem até a transferência do imóvel, que o imóvel rural tem uma legislação própria, teria que ser o CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, né, o ITR, Imposto Territorial Rural, e principalmente o CAR, Certificado Ambiental Rural. Esse certificado, ele impede, inclusive, a transferência do imóvel se não estiver averbado na matrícula. Agora, doutor Délio, e no caso do imóvel a ser vendido não ter escritura, é possível fazer essa comercialização mesmo assim? Sim, é possível, mas aí nós estamos falando de uma posse não legitimada, tá? Ou seja, a definição de compra e venda, ela se dá pela posse legitimada, ou quando o imóvel tem escritura. Mas quando o imóvel não tem escritura, é quando ele foi transferido, foi comprado por recibo ou uma posse. Então, acho que o documento a ser feito seria uma escritura de cessão de direito de posse. Lembrando que essa escritura não será registrada, tá? O comprador deverá procurar um serviço jurídico, tá, e acionar e pedir para a possibilidade de se fazer um processo de uso capião do imóvel para aí sim conseguir uma matrícula, um ofício judicial para que se abra uma matrícula desse imóvel. Mas, quer dizer, não existe o impedimento de se vender. Não poderá buscar financiamento, pois não existe escritura. Sempre sendo feita por cessão de direito de posse. Tomando cuidado, inclusive, de procurar no cartório da comarca competente tirar uma certidão de ônus, uma busca sobre o local do imóvel, para saber se lá existe uma matrícula daquele imóvel que ele está comprando e que essa pessoa possa vir a sofrer uma ação de reintegração de posse pelo proprietário que efetivamente é o dono do imóvel, aquele que está registrado no RGI. E, doutor Délio, o assessor imobiliário também faz processos de regularização de imóveis? Sim. E falando um pouco sobre o fechamento de negócios imobiliários, é possível fazer esses negócios, né, esse fechamento, utilizando apenas o serviço de um assessor imobiliário ou de um despachante? Sim. Um assessor imobiliário pode, inclusive, fazer a minuta do contrato com total segurança. Agora, doutor Délio, a gente vai entrar num assunto um pouco polêmico. Em muitas cidades brasileiras, inclusive aqui no Espírito Santo, são cobradas uma taxa chamada taxas de marinha. Eu queria que o senhor explicasse de uma forma bem resumida para o nosso espectador e usuário do portal o que são essas taxas de marinha. Vamos defini-lo não como terrenos de marinha, e sim como os terrenos do patrimônio da União, SPU. Partindo de uma linha de pré-mar de 33 metros, feita em 1831, quando a Marinha utilizava uns navios e dava um tiro de canhão, e o alcance dessa bala era de 33 metros na linha horizontal. Por isso a definição terrenos de marinha. Mas na realidade não são terrenos de marinha, são terrenos da União Federal, SPU. Então a definição correta seria terrenos da União Federal.
Bom, para quem não sabe, o Dr. Délio é especialista em SPU, Secretaria do Patrimônio da União. Portanto, Dr. Délio, eu gostaria que o senhor explicasse, também de uma forma resumida, quando se deve pagar o laudêmio, ou seja, a taxa. A taxa deve ser paga sempre que houver transferências onerosas, ou seja, de compra e venda ou incorporação de bens em empresas, entre outros tipos de transferências onerosas. E quem deve pagar essa taxa, o comprador ou o vendedor? O vendedor. De acordo com a Lei 2038, do novo Código Civil, e também prevista no Código Civil de 1916, no seu artigo 686, essa previsão de pagamento é do vendedor. Apesar de que, aqui no Estado, há uma inversão desse ônus, dessa cobrança. Tá? Seja por má informação das corretoras ou as pessoas que estão acompanhando o processo, né? Ou até mesmo dos cartórios, eles costumam imputar esse imposto ao comprador. Mas, na verdade, o que prescreve a lei é que quem deve é quem vende e não quem compra. Dr. Délio, recentemente houve uma mudança no cálculo do valor anual do foro de direito e de ocupação e também em relação ao laudêmio. Quais foram essas mudanças? O direito da cobrança de ocupação e foro, que são duas situações, né? Ocupação precária. Foro é quando a pessoa tem o direito do aforamento. Então está escrito na União como aforamento. Na ocupação precária, a União Federal detém a propriedade plena do imóvel. E caso ela queira retomar o imóvel, ela não vai indenizar sobre as benfeitorias ali construídas. Tá? Essa taxa ela tinha duas alíquotas, 5% e 2%. 5% para quem foi inscrito na União após 1996 e 2% para quem estava inscrito anterior a essa data, a esse ano. Né? E agora foi unificado em 2%. Quanto ao laudêmio, a taxa era de 5%, ela caiu para 2%. E também a União Federal cobrava, na sua avaliação do laudêmio, as benfeitorias construídas sobre os terrenos da União. E com a mudança da lei, fica proibida a União Federal, né, de avaliar as construções. Ela tem que avaliar apenas o terreno nu, a terra nua, e não mais as construções. Isso dá uma redução de aproximadamente 80% a 90% do que era cobrado anteriormente. Uma vitória, então, para os proprietários? Sim, é uma vitória, mas ainda não é uma total, né? Existem ainda pontos a serem avançados. Mudando de assunto, agora nós vamos responder uma pergunta, um questionamento de um usuário do portal ProRei. O Fernando Almeida mandou um e-mail para nós informando que construiu uma casa recentemente em um terreno que recebeu de herança do pai. O terreno tem escritura, mas a casa não. A dúvida é a seguinte: se é possível vender a casa desta forma, sem escritura, somente com a escritura no terreno, Dr. Délio? Sim, é possível vender, tá, a casa. Tá? Mas, primeiro, nós temos que esclarecer ao nosso usuário que a casa ela não é escriturada, ela teria que ser averbada à matrícula do terreno. Tá? Então, nós temos que tratar aí do princípio da cindibilidade. Se ele tem uma pessoa que quer comprar o imóvel e tem recursos próprios para comprar esse imóvel, tá? Nós poderíamos lavrar uma escritura usando o princípio da cindibilidade, ou seja, na escritura colocaríamos a descrição do imóvel, informaríamos ao oficial do cartório que é para registrar a compra e venda do terreno e que o imóvel que ainda não foi averbado àquela matrícula será objeto de regularização futura. Mas, se essa pessoa que quer adquirir o imóvel pretende utilizar fundos de garantia ou financiamento, aí então ele teria a necessidade de fazer uma regularização desse imóvel para averbá-lo à matrícula do terreno e, posteriormente, poder vender o imóvel. Agora, Dr. Délio, para finalizar o nosso bate-papo, eu tenho que fazer uma perguntinha que eu tenho certeza que os nossos espectadores e usuários do portal querem saber.
Quanto o senhor cobra para oferecer esse serviço de assessor imobiliário? Vai depender da situação em que se encontra o imóvel. Se esse imóvel estiver totalmente regularizado, não tendo nenhuma pendência junto aos cartórios registrais de imóveis ou qualquer outro tipo de ônus que sobrecaia sobre o imóvel, basicamente nós cobramos R$ 800. Mas, sendo que sempre que nós acompanhamos uma compra e venda de imóvel, fazemos toda a parte de minuta, nós buscamos uma forma de que esse valor seja compensado durante o processo. Ou seja, eu costumo, quando a avaliação é apresentada na prefeitura e tem que ser recolhido o imposto de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é 2% sobre o valor avaliado ou o valor declarado, ou o que for maior, eu costumo acompanhar e contestar esse valor junto à fiscalização, até a segunda instância, ao Conselho Tributário. E com essa redução, que normalmente eu sempre obtive êxito, né, a gente tem uma compensação e que muitas vezes isso traz um lucro imobiliário para quem está adquirindo aquele imóvel. Doutor Délio, muito obrigada por ceder um pouco do seu tempo para a gente, para esse bate-papo, que eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas dos nossos espectadores e usuários. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui, né, para contribuir com esses esclarecimentos. E caso você tenha alguma dúvida ou queira contratar os serviços do Dr. Délio, basta enviar um e-mail para nós, comercial@prorei.com.br, e em nosso portal, o www.prorei.com.br, nós disponibilizamos um guia de compra e venda, modelos de contrato e uma lista de documentos necessários para se fechar um negócio imobiliário, e também dicas que irão te auxiliar a vender, comprar ou alugar o seu imóvel sem intermediários, de forma direta e menos burocrática. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook, seguir o nosso perfil no Instagram e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Dessa forma, você vai ficar por dentro de todas as novidades do mercado imobiliário nacional e internacional. Eu sou Samantha Nepomuceno e esse foi o quadro Personagens do Mercado Imobiliário. ProRei, imóvel é com o dono. Até a próxima!